filhos. Acho que algum deles perguntou um tempo atrás. Eu falei, vou pregar aquilo que é a minha vida. E o título dessa mensagem é: dependência é vida e independência é morte. Nós temos uma frase muito conhecida no nosso Brasil, que é independência ou... Você não fugiu da escola não, né? Qual que é a frase famosa que nós temos? Independência ou morte. Na minha pregação, independência é morte e a dependência é vida. Então não faça nenhum julgamento antes de eu terminar essa pregação. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Eu não sei, eu vou estar lendo aqui. Vai estar passando algum versículo para eles? Vai? Aqui não. Aqui também? Pode ser a A ou a ARA, não sei se vocês têm a tradicional. Então eu vou colocar aqui, 2 Crônicas, capítulo 24. Eu vou ler o versículo 1 e 2, depois eu vou pular alguns versículos aqui, e nós vamos segurar isso aqui até o final, até o momento certo da gente voltar nesse texto. Mas o versículo 1 do capítulo 24, 2 Crônicas, diz assim: tinha Joás 7 anos de idade, quando começou a reinar. Repete comigo, 7 anos de idade. Como é que alguém começa a reinar com 7 anos de idade? Mas quem acredita na Bíblia? Quem acredita na Bíblia? Então é verdade, amém? Ele tinha 7 anos quando começou a reinar. 7 aninhos quando Joás começou a reinar. E reinou 40 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Zíbia de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor. Repete comigo. Fez Joás o que era reto perante o Senhor. Todos os dias. Vocês não jantaram, não? Vamos lá. Todos os dias do sacerdote Joiada. Então nós entendemos que o Velho Testamento não tem a bênção que nós temos hoje, que o Espírito Santo foi liberado sobre todos nós. No Velho Testamento nós vemos sacerdotes, reis, onde o Espírito Santo vinha sobre determinadas pessoas para dirigir o povo, para dar as orientações de Deus. E então o sacerdote era aquele que orientava, que dava a direção para que a bênção do Senhor se estabelecesse. Então aqui o reinado de Joás foi abençoado desde que ele dependia da direção de Deus através do profeta Joiada, ou melhor, do sacerdote Joiada. Pula um pouquinho, vai lá para o versículo 14. Tendo eles acabado, vou ler até o 16. Tendo eles acabado a obra, trouxeram ao rei a reforma do templo, e ao rei e a Joiada o resto do dinheiro, de que fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para o ministério e para os holocaustos, taças de ouro, objetos de ouro e de prata, tudo para a casa de Deus. E continuamente ofereceram holocausto na casa do Senhor todos os dias de Joiada. Eu vou repetir, todos os dias de Joiada. Envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. Sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem Israel e para com Deus e a sua casa. Preste atenção nisso aqui, por favor. Preste atenção nesse detalhe da Bíblia. Eu vou repetir o versículo 16. Sepultaram na cidade de Davi com os reis. Irmãos, a honra de sepultar como rei era de rei, não de sacerdote. Mas esse Joiada foi sepultado com honras de rei. Uau! Ou seja, o rei Joás foi abençoado enquanto ele dependia da orientação de Deus através do sacerdote Joiada. E todos reconheceram isso. Fato é que a sua morte ele teve honras de rei. Mas depois da morte de Joiada, versículo 17, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, o Joás, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos. E por esta culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, o Senhor enviou profetas para os reconduzir a si, Deus enviou profetas ao rei para que ele voltasse às orientações e os princípios de Deus. Versículo 19. Porém, o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Esses profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias,
que era filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperareis? Porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. Eu vou repetir. Levanta agora o filho de Zacarias para o rei e para aqueles príncipes que estavam abandonando Deus, decidiram não mais viver debaixo das ordens de Deus e começaram a adorar outros deuses. Ele se levanta: por que vocês estão fazendo isso? Vocês deixaram de depender de Deus, de seguir os princípios de Deus. Deus também vai deixar vocês. O que aconteceu quando ele levantou e fez isso? Eles levantaram contra ele e mataram o filho de Joiada. Triste. Conspiraram contra ele e o apedrejaram, por mandado do rei. Quem mandou matar? Joás. Joás não se lembrou dos benefícios de Joiada, o pai de Zacarias, e mandou matar o filho. Mas o Senhor vai retribuir isso. O juiz de Deus veio sobre Joás, e quando o exército sírio foi sobre ele, versículo 25, só para mim aqui terminar o contexto. Quando os sírios se retiraram dele, deixando-o gravemente enfermo, o rei, Joás, conspiraram contra eles os seus próprios servos, por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada, e o feriram no seu leito, e ele morreu. Repete comigo: independência gera morte, a dependência gera vida e bênção. Sabe, irmãos, Pai, em nome de Jesus, na dependência total do Teu Espírito Santo, usa-me para louvor da Tua glória, para a bênção para esta igreja. Que eles saiam daqui transformados, com a palavra que vai mexer com o coração deles, com a estrutura deles e com essa casa. E que eles possam ver a bênção sobrenatural do Senhor, dependendo de tudo, das orientações da Tua palavra. Fala com cada um. O Senhor vai falar, não eu. Mas eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor trabalhe de maneira personalizada em cada coração. Só o Senhor pode fazer isso. Eu jamais teria essa prepotência de achar que eu tenho essa capacidade, mas eu dependo do Senhor e eu sei que o Senhor vai fazer isso nesta noite. Que a Tua graça os alcance e gere transformação de vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, nós estamos completando 14 anos, esse mês a gente fez 14 anos de comunidade lá em Fernandópolis. Comunidade evangélica de Fernandópolis. Está falando com os pastores de vocês, nós começamos dentro da nossa casa também, com 4 pessoas. Mas eu e minha esposa, meus filhos, então, 4 com 4, 8. 4 pessoas, mas nós adultos, 6, mas nossos 2 filhos que eram crianças. 14 anos depois, se Deus pudesse enviar um anjo e falar: olha, vocês dois, Marcos e Renata, escreve o que vocês querem daqui 10 anos, daqui 15 anos, os 14 anos. Qual é o prédio, qual é a estrutura, quantos membros, o que vocês esperam? Eu jamais ia colocar o que nós temos hoje. Jamais. É muito mais. É aquele versículo que diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que podemos pedir, pensar ou imaginar, mas segundo o poder dele que opera em nós. Então eu sou muito grato a Deus. Eu não quero aqui falar números para poder ser orgulhoso. Deus conhece o meu coração, mas hoje nós estamos mais ou menos 72 células ou um pouco mais. Nós temos em célula mais ou menos 1.400 pessoas em célula depois de 14 anos. Nós temos prédio próprio, nós temos uma chácara própria. Assim, não é nada por nós, tudo é graça e favor de Deus. E a minha trajetória, quando lançou o Zap, fizeram um Zap para mim, que eu sou bem ignorante nessas coisas de celular, dessas modernidades. Eu estou conseguindo pregar agora com esse negócio aqui, porque eu ganhei de presente. Falei, eu preciso me desafiar, que é mais fácil isso acontecer. Então, eu sou muito ruim, mas quando fizeram usar para mim, não sei quem fez, olha, você põe uma frase no teu status, no teu perfil, não sei se é isso que chama. Eu falei, não sei, a minha vida é dependente de Deus. O status meu não deve estar até hoje, porque eu nunca mexi nisso. Está lá, dependente de Deus. Eu sou totalmente dependente de Deus, para tudo. Para pregar,
para exercer ministério, para ser marido, para ser pai, para ser irmão em Cristo, eu dependo de tudo de Deus. A minha vida é depender de Deus. E eu quero voltar aqui para a mensagem dessa noite. Existe um grito famoso no Brasil. E depende do contexto, ele é bem-vindo, né? Porque a independência, né, gera um crescimento em cidades, municípios, enfim. Isso na história diz isso, independência ou morte. Mas dentro da vida cristã, é algo que eu preciso te explicar e vou dar base bíblica para isso. Para mim, quem decide viver independente do que diz a palavra, dos princípios, do direcionamento, do propósito de Deus, vai morrer. Vai morrer espiritualmente, vai morrer os sonhos, vai morrer as bênçãos. E eu vou desafiar a dizer isso. Talvez morre até fisicamente. No caso aqui de Joás, esse rei, ele morreu fisicamente. Ele poderia ter um final maravilhoso, mas a Bíblia mostra que ele não foi enterrado com honras de rei. Eu vou repetir. A Bíblia diz que ele não foi enterrado junto com os reis. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Que tristeza. Alguém começou bem. Com 7 anos começou a reinar. É lógico que tinha alguém que estava falando por ele. Então ele dependia totalmente do sacerdote. Aqui eu quero que você entenda. Dependia de Deus. Do direcionamento de Deus. Dos propósitos de Deus. Então, enquanto ele decidiu depender de Deus através de um homem, de um sacerdote, ele prosperou. Ele foi um bom rei. Mas assim que esse sacerdote morreu, ele deixou de ouvir Deus, ele não foi buscar mais a Deus, e então ele começou a ouvir as suas vontades, agradar as pessoas, isso levou à morte. E ele não foi sepultado com honras de rei, mas o sacerdote foi sepultado com honras de rei. Então, para mim, o cristão ele precisa ter um grito diferente. Dependência é vida. Independência é morte. E eu quero que você entenda que eu não estou falando para você ser criança a vida toda. Porque Gálatas capítulo 4, versículos de 1 a 4, ele pode colocar para a gente ali. O apóstolo Paulo diz isso bem claro. Quando nós nascemos de novo, né? Nosso pastor aqui ministrou, olha, esse amor nos alcançou. Quando nós nascemos de novo, o propósito de Deus é que você não fique um bebê espiritual para toda a sua vida, mas que você cresça e amadureça, porque se você não amadurecer e não crescer, você não vai receber as bênçãos de Deus, você não vai receber a herança. Então Paulo diz, um filho que não amadurece, um filho que ainda é criança, ele é como um escravo na casa do pai, ele não tem direito à herança. Então, para receber a herança, ele precisa amadurecer, ele precisa crescer. Isso é óbvio. Mas sabe qual é o problema? Deixa eu ler esse texto para que a gente fique bem baseado aqui na palavra de Deus. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Ou seja, um filho menor de idade, ele não herda as coisas do pai, ele praticamente tem o mesmo direito que o escravo na casa do pai. Então, se ele amadurecer, quando ele crescer, ele vai ter direito à herança. Então eu não estou falando aqui que o crente não tem que amadurecer, que não tem que crescer, ele tem que continuar sendo bebê a vida toda, porque quem nasce de novo, não é pastor? O bebezinho espiritual faz cocô na calça, faz xixi, faz birra, eu quero. Então nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer como cristão, mas o problema é que os crentes estão crescendo, estão ficando rebeldes, e querem viver independente do propósito e da vontade de Deus para as suas vidas, e aí vai gerar morte. Esse é o problema. O problema não é você crescer, mas é o problema você ser dono do seu próprio nariz, querer tomar o rumo da sua vida de acordo com a sua vontade, não com a vontade de Deus. Por isso muitos quebram a cara, por isso que muitos que já estão caminhando há um bom tempo com Cristo, começam a ser muito crítico, começam a entrar o orgulho, a justiça própria, a prepotência, e você vai perder, vai morrer os sonhos e os planos de Deus para a sua vida. Quantos quer viver tudo que Deus tem para você? Quantos quer viver tudo que o Senhor tem para você? Todos os planos e propósitos. Quando Deus te criou, Ele criou com um lindo propósito, maior do que você possa imaginar. Mas para isso você precisa continuar, mesmo que você cresça e amadureça, continuar dependendo
de Deus, da direção de Deus. Quem tem filha, os pais daqui que tem menina, geralmente, no mundo que nós estamos vivendo, você vai ensinar sua filha a não depender de homem nenhum. Quantos pode falar, é verdade? Eu levanto a mão. Ah, depender de homem, vou criar minha filha para depender de homem, não. Ninguém tem coragem de levantar a mão? João 8,44 diz que o pai da mentira é o capeta. Então quem mexe, estou brincando, é só para desafiar você a ser verdadeiro. Mas é natural. Você vai criar sua filha, eu quero que você estude, eu quero que você tenha um bom trabalho, que você não vai depender de homem, não. Está certo, mas pode estar errado. Não é verdade? Porque quem é crente, a mulher submissa ao seu esposo. E aí o pastor já ensinou muito bem, com certeza, o pastor já ensinou isso aqui. Submissão em amor, assim como o marido ama a sua esposa. Mas desde pequeno a gente vai ensinar os nossos filhos a serem independentes. A gente precisa ensinar os nossos filhos a se virar na vida. Tudo isso é bom, desde que não seja isso com o Senhor. Eu quero morrer dependendo do Senhor. Eu quero morrer ouvindo a voz dele. Irmãos, o maior prazer que eu tenho é ouvir Deus falar para mim, vai por aqui, não faz isso. Eu tenho prazer em obedecer, eu tenho prazer em depender dele. É um prazer que eu tenho. Não tem prazer maior. Esse dia eu estava conversando, né, com o Luciano Subirão, nós estávamos comendo numa mesa, e ele falou, olha, tem umas revelações, né, eu sei que não é sempre, mas quando Deus dá uma revelação, é uma êxtase tão grande, é um prazer. Eu falei, uau, que bom. Porque eu também não é sempre, mas quando eu tenho uma revelação, quando eu tenho uma palavra de Deus, pastor, mas quando você prega não é a palavra de Deus? É, mas às vezes a gente leu, às vezes a gente ouviu outros, né, porque pastor tem isso, ouve a pregação de um, gosta e melhora e prega melhorado, né? Mas assim, quando Deus traz uma revelação, parece que é só para você, é algo, eu não sei, mas para mim, eu não consigo explicar, mas é algo poderoso demais, eu sinto uma satisfação tão grande. E essa é uma palavra que Deus colocou no meu coração, porque essa é a pregação da minha vida, e eu quero rasgar o meu coração para você. E hoje eu posso dizer para você, nós estamos vivendo muitas promessas, e eu estou vivendo muitas coisas no meu ministério, na minha vida, em tudo, porque eu decidi depender de Deus. Não achar que eu sou dono do meu próprio nariz, não me orgulhar e não agir em justiça própria, mas falar, Senhor, eu dependo de Ti. Eu amadureci, eu cresci, né, eu não sou uma criança espiritual, não, mas eu continuo dependendo, eu preciso de Ti. Eu não quero viver de forma independente. Mateus capítulo 5, versículo 3, diz assim, bem-aventurado os pobres de espírito, repete comigo, pobres de espírito. Tem algumas versões que diz, né, bem-aventurados humildes, é uma versão boa, mas eu prefiro essa. Pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Pobres, essa palavra aqui no grego, é mendigar, é depender de alguém. Tem alguém comigo aqui? E quem falou isso daqui? Foi Mateus? Não, ele só escreveu, reproduziu, porque quem disse isso no Sermão do Monte foi o próprio Jesus Cristo. Ele diz, bem-aventurado, vocês vão ser muito felizes se vocês entenderem que vocês, sem mim, nada vocês podem fazer. Vocês são pobres de espírito, vocês dependem de mim. Vocês precisam de mim. Vocês querem o reino dos céus? Dependam de mim. Busquem a mim. Se rendam a mim. Espiritualmente nós precisamos tudo que vem de Deus. A palavra no original aqui, pobres, é a palavra pobres, do grego, né, ou ptochos, é mendicância, que pede esmola, aflito, destituído de virtudes, de riquezas eternas, desamparado, impotente para realizar um objetivo. Um mendigo depende do bem de outros. Posso concordar comigo? Um mendigo, ele é totalmente dependente de esmolas. Concorda comigo? Quem aqui dá esmolas? Muitas vezes Deus te leva a ter compaixão em você, né?
Esse dia nós estávamos brincando, nós fomos visitar um parque lá em Curitiba, né? E a gente está ali, a gente dá R$2, às vezes dá 5, às vezes dá 1, às vezes dá algumas moedinhas. E a gente começa, a nossa mente de homem, passa aqui acho que quase 1.000 carros por dia. R$1 por dia. É 1.000 por dia. Ah, então vale a pena mendigar do que trabalhar? É uma conta louca que a gente faz. Ah, foi ruim esse dia da mendicância. Foi só 50 centavos por pessoa. Deu 500. Entendeu? Mas ele depende daquilo. Se ninguém der, não tem o que comer. Então, nós precisamos entender que eu e você, por mais que a gente cresça espiritualmente, é bom crescer mesmo, senão a gente não vai receber essa herança de Deus. A herança não é para criança, é para gente adulto. Mas isso não significa que você é dono do seu próprio nariz. Que você pode viver a sua vida da forma que você quer. Ou melhor, você pode, mas vai morrer o propósito, vai morrer o sonho de Deus. Você não vai ver tudo aquilo que Deus tem para tudo que Deus tem para a sua vida. Quem está entendendo? Fala amém. O povo no deserto, Deus tirou da escravidão de 430 anos, o povo estava ali sofrendo, Deus tirou, você conhece a história, não quero delongar muito, mas de maneira milagrosa, as 10 pragas, Deus fazendo algo sobrenatural sobre eles, e põe eles em liberdade, rumo à terra prometida. Irmãos, Deus estava suprindo eles, Deus estava dirigindo eles, faltava água, Deus fazia sair água da rocha. No deserto, nunca estive lá, mas o que dizem é isso, no calor, é muito sofrido, e à noite, é muito frio, mas o Senhor colocou uma coluna de nuvem de dia, para que eles não sofressem com calor, e colocou uma coluna de fogo, para que eles não sofressem com o frio, mas para que pudesse direcionar o povo. A nuvem parava, eles paravam. A nuvem andava, eles andavam. Isso significa que eles dependiam da nuvem. Quem é a nuvem? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente começa a ler a história, a gente vê que quem decidiu depender de Deus vai ser abençoado, vai ter direção, vai ter cuidado, vai ser abençoado. Agora, o que significa independência? É a dissociação de um ser em relação ao outro. Ou seja, independência significa, no nosso contexto cristão, eu não quero mais a tua intervenção, Deus. Eu estou desassociando do Senhor, eu quero viver a minha vida. Não quero mais andar nos seus princípios. Isso é a palavra independência. Continuando ainda na definição, do qual dependia, ou seja, é a dissociação de um ser em relação ao outro, do qual dependia, ou era por ele dominado. É o estado que tem liberdade ou autonomia, condição que não submete a outra autoridade, se governa suas próprias leis. Uma pessoa independente, ele tem suas próprias leis. Agora eu te pergunto, quando você aceitou Jesus, você é chamado para continuar do jeito que você estava? Me responde, é? Se for, eu tenho certeza que aqui você não aprendeu isso. Porque primeiro Jesus diz, quem quer ser meu discípulo? É uma opção, ele te deu livre-arbítrio, mas no momento que você decidiu, eu quero ser discípulo de Jesus, eu quero caminhar com Ele, eu quero ter a vida eterna, eu quero ser abençoado por Ele, então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cristianismo significa morte para a tua vida de rebeldia, de justiça própria, da sua própria vontade, para viver a vontade de Deus. Mas o problema é que quando você cresce um pouquinho, você esquece isso. Quando você dá uma caminhadinha, você já tem algumas revelações, você já tem um nível, você já está exercendo alguma autoridade ou algum ministério na igreja, você cresceu um pouquinho e o teu narizinho empina. Perdão, não é aqui, estou só ensinando vocês, deve ser outras igrejas aqui da região. Eu não estou aqui para atacar pedra em vocês de maneira alguma, eu estou abrindo o meu coração e a minha vida para vocês. Porque eu quero, não que eu já alcancei tudo, mas eu quero alcançar tudo que Deus tem, mas eu tenho vivido já algumas promessas que o Senhor já liberou, que eu achava que era impossível, mas Deus já está fazendo. Mas eu creio que uma das coisas é isso, eu ainda dependo de Ti, Senhor. Porque uma pessoa que depende de Deus, decide depender de Deus, ora mais, jejua mais, busca mais, porque quem não depende de Deus não precisa orar, por que vai orar?
Se você é fraco de oração, pode ser isso, talvez o que está pegando. Se você não tem uma vida consistente de oração, talvez seja isso. Para que orar? Eu tomo conta da minha vida. Eu mesmo decido o que eu quero. Quem está entendendo? Talvez a tua falta de vida de oração é isso. É o seu orgulho, você decidiu viver de forma independente de Deus. Por que você não jejua? Porque jejum é exatamente isso. Eu mato a minha carne para viver pela vontade de Deus. Não é a minha vontade, mas a vontade de Deus. Então por que você não jejua? Pastor, porque eu tenho muita fome, eu passo mal. Não é porque você realmente decidiu viver do jeito que você quer. Porque você não tem uma vida de devoção, ou não faz devocional diária. Por quê? Porque eu decidi viver do meu jeito, eu não quero orientação de Deus. Mas a oração que nós chamamos de Pai Nosso, Jesus não chamou oração de Pai Nosso, mas alguém apelidou e a gente acaba reproduzindo, mas a oração modelo que Jesus ensinou, ele diz: o pão nosso cada dia nos dá hoje, o de amanhã você tem que orar de novo, tem que pedir de novo. Então todos os dias eu tenho que estar na presença de Deus. Por que não estamos? Porque você decidiu viver de forma independente. Você é dono do seu próprio nariz. Você decidiu viver e usar Deus para te abençoar, e não para depender dele. É um grande erro, e isso vai gerar morte no propósito, no plano, no sonho de Deus para a sua vida. E eu estou aqui para dizer isso, eu desejo que você viva tudo as boas promessas de Deus, para esta igreja, para vocês pastores, para todos que estão aqui. E para alguém que vai assistir ou está assistindo online, eu não sei, mas receba isso em nome de Jesus. E a palavra dependência, o que significa dependência? Sujeição. Quando lá em Efésios capítulo 5, quando a gente tem a orientação do noivo com a noiva, do marido da esposa, Paulo usa Cristo e a igreja. A mulher está sujeita ao seu marido, como a igreja está sujeita a Cristo. Então, dependência fala de sujeição. Quem é crente tem que sujeitar a Deus, ou seja, eu dependo de Deus. Eu decido depender, é uma opção, eu decido amar a Deus. Sabe, tem muita gente querendo viver da sua própria, como se você fosse o autor da sua própria vida. Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23, coloca para mim fazendo um favor. Irmãos, presta atenção, você não consegue nem acordar, se não for a misericórdia do Senhor, e você quer ser dono do seu nariz. Tem alguém comigo aqui? Olha o que diz o texto: graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Olha o versículo 23, renovam-se, repete comigo, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Quem aqui pode dar uma glória a Deus porque a misericórdia se renovou nesse dia, e você está aqui hoje, aleluia, você está vivo, Deus te deu mais um dia de vida, porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Eu costumo brincar quando eu prego sobre essa palavra, eu disse: se eu fosse Deus, eu ia mostrar que você depende de mim, eu ia deixar você pelo menos uns 3, 4 minutos, 5, sem ar. Falou: olha, eu vou te mostrar que eu sou Deus, agora você não respira mais. Até você dá uma desmaiada e falar: volta o ar. Você consegue viver pela sua conta própria? Você tem poder sobre a sua vida, mas você quer viver do jeito que você acha melhor. Se nem acordar você consegue, dependemos da misericórdia de Deus. Por que eu quero ser independente? A independência vai gerar morte na sua vida. Sabe, quando eu decidi depender de Deus, quando nós decidimos depender de Deus, nós teremos um crescimento espiritual, seremos abençoados e viveremos os propósitos de Deus. João 15, 7, vocês conhecem, João 15 fala, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor e vocês são os galhos ou os ramos. E o versículo 7 diz: se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês podem pedir o que vocês quiserem. O problema é que muitas vezes você lê esse versículo e só vai por uma área, mas você tem que entender ele completo. Se estiverem nele e ele estiver em você, o problema, irmãos, é que muitas vezes você procura estar em Deus, mas Deus não está em você. E aqui, para que se cumpra o propósito de Deus na sua vida, é o seguinte: eu nele e ele em mim, aí eu posso pedir tudo que vai ser atendido, porque eu não vou mais pedir segundo a minha vontade, mas é segundo a vontade dele, porque ele é o tronco, ele é a raiz, eu sou apenas o galho.
Ele é a videira verdadeira, nós somos o galho. Sem Ele nada nós podemos fazer. Quem está entendendo? Então muitos querem viver de forma independente. João 15,5 fala exatamente sobre isso. Jesus disse isso: pois sem mim vocês nada podem fazer. Pastor, mas eu faço as coisas. Tem gente no mundo que nem tem. Jesus faz do jeito que eles querem. Isso, faz, mas não vai fazer para cumprir o propósito. Não vai ser abençoado. Não vai atingir aquilo que o Senhor propôs para você. Eu não sei você, mas eu quero viver tudo que Deus tem para mim nessa terra. Eu vou repetir. Eu desejo viver tudo que Deus prometeu para mim nessa terra. Eu não quero chegar no céu e falar: ó, Marcos, você podia ter chegado até aqui, olha, você podia ter conquistado isso, e você não cumpriu tudo isso. Aí, não adianta perguntar, por quê? Porque já vai estar escancarado, não foi por causa dele. Porque eu decidi viver da forma que eu quis, e não segundo a forma dele. Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 7. Tem muita gente que estriba no seu próprio conhecimento, no seu dinheiro, no seu estudo, na sua posição social. E é bem claro, porque aqui o sábio Salomão está falando, cuidado. Então diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se estribe, ou seja, não se apoie em seu próprio entendimento. Dependa de Deus, irmãos. É a melhor coisa que tem nessa vida, é depender de Deus. Isso não é ser criança espiritual, não é ser passivo. Então eu vou cruzar o braço, Deus vai fazer tudo para mim. Não é isso. Em cada passo que eu dou, eu consulto a Deus, e Ele fala, vai, eu vou. Ele fala, não vai, eu não vou. Davi, quando ia para a guerra, Senhor, eu posso lutar? Pode ir, meu filho, a vitória é sua. Ele ia e tinha vitória. Não, agora você não vai, você vai fazer assim. A vitória, ele dependia. Davi era um homem, era um guerreiro, um homem de Deus, segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele dependia das ordens de Deus. Mas a gente quer de acordo com o que a gente pensa. Ah, não, eu já cresci bastante, eu já conheço a Bíblia, eu conheço Deus. Pastor, eu tenho uma experiência que nem o senhor teve. Que bom. Então você é melhor do que Deus? Não. Então aprenda a depender dele. Olha o que diz ainda o texto. Confie no Senhor, o versículo seguinte, até o 7, fazendo favor. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. O que é reconhecer? É saber que Ele é que está me direcionando. É Ele que está abençoando, Ele que está abrindo as portas. Então eu preciso reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. E Ele vai endireitar as suas veredas. Ele vai dar o caminho certo para você andar, meu irmão. Quer parar de dar cabeçada nessa vida? Ouça o Senhor. Busque o entendimento dEle e não o seu entendimento. É aquilo que Ele tem e não aquilo que você acha que é melhor. Versículo seguinte: não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Jeremias 29:11. Eu é que sei, Deus está falando, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Eu tenho pensamentos bons, eu tenho o pensamento de prosperar vocês e para dar o fim que vocês desejam, mas é o pensamento dEle, é a vontade dEle, que é boa, perfeita, agradável, não é a sua. Aprenda a depender de Deus. Isaías 55, 8 e 9, Deus diz o seguinte: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Irmãos, para de andar pelos seus caminhos, ande pelos caminhos de Deus. Pare de andar pelos seus pensamentos, pense os pensamentos de Deus, porque Ele diz, os meus pensamentos, assim como os céus são mais altos que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, diz o Senhor. Quer desfrutar de algo maior, sobrenatural na sua vida? Ande pelos caminhos do Senhor, pense com os pensamentos do Senhor, deixa ser dirigido pela orientação do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, 29 e 30, Paulo diz, a fim de que ninguém se glorie diante dele. Se alguém tiver que se gloriar, glorie-se no Senhor. Nós estamos numa igreja de 65 mil habitantes. Uma igreja não, uma cidade. Uma cidade pequena. A nossa igreja tomou uma proporção, para que você tenha uma ideia, nós fazemos uma marcha de oração todo aniversário da cidade. Uma direção que Deus deu para minha esposa. O mérito não é meu, mas o Senhor falou com ela e nós começamos. Primeiro foi as mulheres que fizeram sozinha, depois nós, toda a igreja, todo ano nós fizemos. E já é pelo terceiro ano seguido, já entra na programação oficial da prefeitura. Eles ligam para mim, quando vai ser, qual é o horário da marcha, o que vai acontecer? Porque ele já põe na programação oficial do aniversário da cidade. Marcha de oração.
Então nós temos hoje uma proporção, uma evidência na nossa cidade, a igreja tomou essa proporção, mas não tem nada a ver conosco. Ai de mim se eu achar que eu sou o cara ali da cidade, o pastor, que tem a maior igreja, que não sei o quê. Irmãos, ai de mim se a gente pensar nisso. Eu continuo, Senhor, eis-me aqui, eu dependo do Senhor. Eu não quero dar um passo, não quero fazer nada, Senhor, me oriente, me ajude, por favor, eu não sou capaz. Eu preciso de Ti. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Paulo diz, nós temos um tesouro dentro de nós. Fala assim, eu tenho um tesouro que eu carrego. É a presença do Senhor em mim. É o Espírito Santo de Deus. Irmão, você já entendeu o que está dentro de você? A essência do Deus Todo-Poderoso. Mas Paulo diz o seguinte, há um tesouro dentro de nós, mas o vaso que somos nós é de barro. Vai comprar um vaso de cristal e um vaso de barro, vai ver o preço de um, vai ver o preço de outro. Vaso de barro não tem valor. Segundo alguns relatos bíblicos, alguns historiadores dizem que eles escondiam tesouro em vaso de barro, porque ninguém ia procurar em vaso de barro não tinha valor nenhum. Tem alguém comigo aqui? Sem Deus, só um vaso de barro, desprezível, sem valor, mas cheio da presença do Espírito Santo, dirigido por Ele. Eu sou mais do que vencedor. Eu sou aquilo que Deus determinou para ser. Eu sou precioso aos olhos de Deus. Quem está entendendo? Isso não é para pastor, isso não é para líder, isso não é para líder de ministério, isso é para todo crente, é para você. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração, fala assim, eu sou vaso de barro, mas há uma glória, há um poder, há uma unção que está dentro de mim. Nele eu sou mais do que vencedor, nele eu vou cumprir propósito, nele, por mais que a minha família não me considere, mas nele eu sou alguém que vai influenciar. Eu posso não ser conhecido na cidade, mas eu sou conhecido no céu, eu vou ser temido no inferno, os demônios vão temer de mim, porque eu carrego a presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Se você crê, aplauda ao Senhor. Aleluia! Atos capítulo 17, coloca para mim, fazendo um favor, 24 a 28. Pastor, mas o texto você começou? Guarda ele aí, fica frio, vai dar certo. Daqui a pouco a gente volta nele. É que tem tantas verdades, quando Deus começou a mostrar isso para mim, tem tanta verdade, tem mais sobre depender de Deus do que qualquer coisa na Bíblia. Todo aquele que decidiu andar, por exemplo, não está aqui no meu contexto, mas eu lembro agora, 2 Crônicas 26, fala do rei Uzias, também começou a reinar muito cedo, não sei se 14 ou 16 anos. Ele diz, enquanto ele ouvia o seu sacerdote, enquanto ele seguia os princípios de Deus, Deus o fez prosperar em tudo, ele foi um excelente rei. Mas tem um versículo que diz assim, quando ele se exaltou, quando decidiu viver não mais dependendo das ordens de Deus, ele começou a querer viver do jeito dele, ele foi acender incenso, foi fazer o que o rei não deveria, que não era ofício de rei, ele ficou leproso. Então o versículo diz assim, ele se exaltou para a sua própria ruína, ou seja, aquele que decide viver de forma independente, ver aquilo que ele acha que tem que fazer, e não aquilo que Deus pediu para fazer, ele vai morrer espiritualmente. E nesse caso aqui no Velho Testamento, esses reis morreram fisicamente mesmo. Olha o que diz Atos capítulo 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas. Deus não habita aqui, irmãos. Deus habita aqui. Deus está em nosso meio. Quando nós reunimos algo sobrenatural que a gente não sabe explicar, não é isso, pastor? Quando a gente está junto em comunidade, não tem como explicar o mover, o agir de Deus no meio da comunidade. Quando nós estamos todos juntos, é algo sobrenatural que acontece, os cultos são maravilhosos, é essa festa que acontece. Mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu sou suspeito a falar, mas nós temos um templo muito lindo lá também. Mas Deus não habita lá. Deus habita aqui. Deus não está atrás de prédio, está atrás de corações sedentos pela presença dEle. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é que Ele fez os céus e tudo que nele há.
mas Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Vamos até o 27, fazendo um favor. Ele não é servido por mãos de homens. Deus não precisa de mim nem de você, mas Ele me ama, Ele te ama, Ele quer cumprir o propósito dEle, que é maior do que você possa imaginar. Os pensamentos, os propósitos de Deus para você é maior do que você possa imaginar, e geralmente Deus te chama para fazer algo maior do que você possa. Deus sempre nos chama para fazer algo que está além da nossa capacidade. Por que isso? Para Ele mostrar que Ele é fiel, e Ele é poderoso. Aqueles que decidem depender de Deus, Ele vai ser fiel para cumprir na sua vida. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Deus não precisa de nada. Ele é autoexistente. Deus, de um só, fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos, lugares exatos em que deveriam habitar. E versículo 27, Deus fez isso para que os homens o buscassem. Mas não é buscar um dia. Quem está comigo aqui? Quem está entendendo? Deus fez tudo isso para que nós pudéssemos buscá-lo, mas não é um dia. Não, um dia eu busquei a Deus. Sabe, tem gente que está preso no passado. Um dia eu busquei com tanta fé que aconteceu algo. Mas e aí, acabou? E amanhã? E depois de amanhã? Continua dependendo dEle, continua buscando Ele. Ele está falando, para que tudo isso foi feito? Esse Deus maravilhoso, para que nós pudéssemos buscar, e talvez tateando, pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, Ele está muito perto, Ele está disponível a todos. Deuteronômio capítulo 8, de 1 a 20, eu não vou ler tudo, mas Deus ainda, o povo não tinha entrado no deserto, não tinha entrado ainda, na terra prometida, já tinha saído da escravidão, estava no deserto, rumo à terra prometida, e Deus começa a falar para eles, olha, quando vocês entrar na terra, quando vocês tiverem riquezas, não pense que foi o braço de vocês que fez isso. Depois, tarefa de casa, lê hoje antes de você dormir. Lê esse texto, Deuteronômio 8, de 1 a 20. Deus fala para o povo, não pense que foi você. Depois que você estiver aí sendo abençoado, quem aqui já tem bênção para contar, já foi abençoado, restauração de casamento, de família, finanças, cura, quem tem bênção para contar aqui? Não pense que depois que você saiu de um estado que Deus te colocou em algo melhor, não pense que foi você que fez. Reconheça Ele em todos os caminhos, mas reconheça que Ele te abençoou, a graça dEle te levou. Eu volto a repetir e ponho o ponto final depois, não é para ser crente passivo, porque eu não sou passivo. Teve um tempo na minha vida que eu recebi umas promessas, pastor, a gente tinha no MFI, né? Os pastores conhecem lá, estão conosco no MFI também. Eu recebi algumas promessas, eu e minha esposa, eu vou falar por mim, não por ela, mas quando eu recebi umas promessas, uns negócios malucos, assim, muito grande, onde eu estava vivendo ali, jamais eu colocava num compartimento aqui dentro de mim, chamado assim, impossível, nunca vai acontecer. E aí qual era a minha reação quando eu recebi as promessas de Deus? Eu falei, se Ele prometeu, Ele vai fazer acontecer. Não é assim não, irmão. Não é assim não. Ele pode fazer, Ele vai fazer do jeito que Ele quer. Mas o que eu entendo, que a maioria das promessas deles é condicional. Deus liberou a promessa, eu dou um passo. Vem vindo o exército de Faraó. E agora, o que a gente vai fazer? Vai morrer, tem um mar na frente. Diga ao povo que marche. Mas o que vai acontecer? Não sei, marche. Se o mar não se abrir, você vai passar por cima dele. Mas eu tenho que fazer algo. Deus liberou, eu vou ter que agir em fé para tomar posse daquilo. Depender de Deus não é ser passivo, não é cruzar os braços e falar, não, então tá bom, se Ele falou, Ele vai fazer. Não, Ele é poderoso para fazer, mas eu vou agir em fé. E cada passo eu consulto a Ele. Cada passo eu oro, por isso tem que orar todo dia. Por isso você tem que jejuar pelo menos uma vez por semana. Eu não estou dando regra aqui não, por favor, tá bom? Pastor de vocês, dá a direção para vocês. Mas estou falando de algo do meu coração. Por isso que nós precisamos depender de Deus para tomar as atitudes corretas. Quando Deus dá uma palavra, irmãos, pode se apegar nela. Você tem que tomar passos de fé. Quando nós estávamos construindo, né, o templo do Senhor, na verdade a primeira etapa foi a chácara. Quando a gente estava construindo, irmãos, estavam as paredes de 10 metros de altura já. 2 salões, a parte da frente ainda não estava, mas a parte do meio, as laterais, o fundo, tudo 10 metros.
Deu um vento lá na nossa região, na chácara. Parecia aqueles brinquedos dominó. Caiu todas as paredes. Todas as paredes. Talvez ficou a do meio, mais ou menos. 1 metro, de 10, talvez ficou 1 metro em pé. Eu lembro que eu estava dando curso de integração na nossa igreja de manhã. O irmão passou pela chácara lá e tinha visto, foi dar notícia para nós, pastor, algo triste aconteceu, eu passei lá agora, o vento que deu nessa noite derrubou todas as paredes da chácara. Dos 2 salões que estava construindo. Irmãos, na hora, vou falar para você, se eu não verbalizei, o meu pensamento foi esse: Deus, por quê? A obra é sua, é para a sua glória, é para fazer um encontro com Deus lá, de homens, de mulheres, dos jovens, adolescentes, crianças, é para a tua obra. Por quê? Se o Senhor controla tudo, por quê? Eu confesso que eu não falei isso, mas aqui dentro eu estava cheio de dúvidas e querendo indagar a Deus. E quando esses pensamentos vêm em mim, Deus falou assim: estava fácil, né, Marcos? Você nem orar pela construção, você estava orando, rapaz. Estou dando os recursos, está todo mundo trabalhando, oferta está entrando, e você nem orar está orando. Eu falei: o quê? Sério? Faltou oração, por isso caiu? Eu falei: perdão, vamos orar. Mas um pouco abatido ainda, confesso. Na segunda-feira, os tesoureiros recolheram os dias de minha oferta. Daquele domingo que à noite, caiu, pela manhã eu fiquei sabendo, domingo à noite a gente fez o culto, aí falei isso para a igreja, tal. Na segunda-feira, o tesoureiro mostrou um envelope para mim, uma oferta, num valor considerável. Não daria para reconstruir de novo, mas um valor considerável. Mas o problema não foi o valor, pastor. Foi o que estava escrito no envelope. De alguém que ainda não era crente. Era um simpatizante. Era esposo de uma irmã que estava já na igreja. Mas ele ainda não era cristão. Ele não era da igreja. E Deus usou um ímpio que tinha mais fé do que eu. Vocês estão escandalizados? Eu falei para vocês que eu ia abrir meu coração. Mas estava escrito assim: essa obra é de Deus. E essa obra não vai parar. Eu falei: uau! Um ímpio tem mais fé do que eu. Irmãos, pensa num homem que virou um leão. Eu estava um gatinho. Triste. Abatido. Falei: vamos começar de novo. Eu não vou falar em valores. Mas nós começamos com tanto a construção da chácara. Terminamos tudo pago com o dobro do que nós começamos na conta da igreja. Porque Ele é bom. Apenas a gente tem que ouvir Ele orar todos os dias. Eu tinha que depender nele nisso também. Eu não poderia simplesmente achar que estava tudo certo. Aí na construção da igreja, 2.400 metros quadrados de construção. Errei de novo? Não, né, irmãos? Aí é burrice. Todo dia tinha oração. Todo dia. Eu sou que estava na frente da obra, falei: pastor, todo dia tem que orar. O dia que o senhor não tiver, o senhor me liga que eu vou lá e vou orar. Se eu não tiver nós dois, alguém vai ter que ir lá orar da igreja. Mas não começa ninguém trabalhar aqui sem oração. Aprendi. 1 ano e pouco de construção, tudo certinho, irmãos. Pensa no negócio tudo certinho. Eu sou sistemático, construtora, leis, tem que deixar um corredor, tem que fazer tudo certinho, pagando todas as taxas, tudo bonitinho. A vizinha, crente, entra contra nós e embarga a obra, para a obra. 8 meses a obra parada. Meu Deus, o que faltou? Mas sabe o que me moveu nesse tempo? Não fiquei mais indagando. Ficamos tristes porque a gente, ser humano, vou omitir o meu sentimento, a gente fica triste. Não é legal para a obra. Mas nós confiamos, e eu tinha uma palavra que Deus tinha dado para mim. Que a pastora falou ali na sala: é graça, né, pastor? Eu falei: é graça. É graça sobre graça. Deus falou para mim no texto lá de Zorobabel, disse: não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, Marco. Ele diz assim: a tua mão começou essa obra, a tua mão vai terminar. Eu tinha uma certeza que eu não morreria enquanto aquele negócio não tivesse completo, aquela obra não tivesse acabado. Graças a Deus que acabou, estou vivo e vou continuar até quando Deus quiser. Mas eu tinha uma certeza absoluta que eu não ia morrer antes, porque Deus falou para mim. E quando embargou a obra, era essa palavra. A gente, na nossa sala de oração, todas as palavras eu me apegava nela. O Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Então eu estou orando, essa obra vai terminar.
logo vai voltar. Por que ficou parado 8 meses, pastor? Para a gente ter condições financeiras de novo, para fazer a segunda parte. É uma história longa. Um dia vocês vão ficar sabendo dessa história. Mas é que nós já entramos no novo espaço agora, no salão de 1.200 metros quadrados da igreja. Já a construtora já foi paga, né? A loja de construção já foi paga. Tudo já foi pago, o som já foi pago. Já está tudo pago. Porque o Senhor é bom. E a gente decide confiar nele. E eu volto aqui para o texto, já para ir terminando. 2 Crônicas, capítulo 24. Nem vocês fizeram, né? É que nós temos um combinado lá em Fernandópolis, assim, quando eu falo que está terminando, o povo fala, significa que ele está gostando da mensagem, que eu posso pregar mais uns 20 minutos. Então eu vou tentar aqui também. Já estou terminando, irmãos. Obrigado. Falei, mas nem vocês, que é minha família, não fizeram esse cara tímido aqui na frente de vocês fazer. 2 Crônicas, capítulo 24. Esse rei Joás começou a reinar criancinha. Irmãos, uma criança tem condição de reinar? Tem? Não tem. Então ele reinava porque ele dependia do sacerdote Joiada. Ele dependia de Deus. Quem está comigo aqui? Sabe, irmãos, Deus tem coisas grandes para fazer com a sua vida. Deus tem propósitos lindos para fazer com vocês, nessa igreja, com vocês, pastores. Mas uma coisa que vocês precisam aprender: dependa de Deus. Acorde todo dia pela manhã. Fala, Senhor, eu consagro esse dia ao Senhor. Eu consagro no sentido da honra, glória, louvor e adoração. Me ajude a tomar as decisões. Eu coloco nas tuas mãos. Eu não quero tomar atitudes erradas. Pastor, mas a gente toma mesmo orando? Às vezes orando a gente toma. Mas não foi por causa de Deus, foi por causa de você. Foi por causa de mim, é por causa de nós. Ele não. Ele não tem nenhum problema. Ele não erra. Ele é perfeito. Vamos crer assim. Ele tem o melhor para mim e para você. Nós precisamos entender isso. Então Joás, enquanto ele dependia do sacerdote Joiada, enquanto ele dependia de Deus, ele foi abençoado. O seu reino foi estabelecido. Ele era respeitado, ele era honrado, ele era abençoado. Mas foi só morrer. Olha aqui, por favor. Você não pegou nada, pega essa. Não deixe a voz de Deus morrer na sua vida. Quando Joiada morreu, a voz de Deus, ele decidiu ouvir agora outras pessoas. Isso gerou morte na vida de Joás. Enquanto ele decidiu depender de Deus, através do profeta, através do sacerdote, ele foi abençoado, os planos de Deus estavam se cumprindo. Mas quando ele decidiu viver, porque ele achava agora que ele já estava adulto, já não era mais uma criança, ele cresceu. Agora ele quis ser independente. Não queria mais seguir as ordens de Deus. Para fazer aquilo que ele achava que era melhor. Ele não foi consultar Deus. Por isso ele mandou matar aquele homem que esteve com ele aconselhando. Matou o filho dele, Zacarias. E a morte veio a ele. Nunca mate a voz de Deus na sua vida. Ore mais. Jejue mais. Faça devoção, a sua devocional todos os dias. O que é a devocional? Leia a Bíblia, pelo menos um pouco. Pastor, minha vida é muito corrida. Bom, tira 5, 10, 20 minutos, meia hora. Você não vai perder tempo, você vai ganhar tempo. Porque a direção de Deus ela é boa. A vontade de Deus ela é boa, perfeita, agradável para você. Deus tem pensamentos de prosperar, pensamentos bons a teu respeito. Os pensamentos deles é maior, os caminhos deles é maior do que os seus, é muito melhor do que os seus. Quantos confiam nisso? Então aprenda a buscá-lo, aprenda a depender dele, busque a direção dele. Não viva pelas suas próprias, pelos seus próprios pensamentos, pelo que você acha que é melhor. Viva por aquilo que Deus está te falando. Paulo, Filipenses capítulo 3, de 7 a 9, tá bem, não vamos ler para mim terminar. Mas irmãos, Paulo, enquanto ele decidiu viver daquilo que ele achava que era melhor, ele perseguia a igreja. Paulo era um cara estudado, um cara que tinha posição, estudou na melhor faculdade do mundo na época, o melhor professor, aos pés de Gamaliel, falava várias línguas, o cara era bom, mas estava fora de propósito. O propósito de Deus tinha morrido na vida dele, porque ele decidiu, ele projetou para a sua vida ser um rabino, ser um fariseu, um fariseu.
Mas quando Jesus entrou, quando Jesus revelou a ele, tudo isso, todo o conhecimento, seu status, a sua faculdade, a sua habilidade de falar várias línguas, o seu poder de pegar cartas com o rei para prender os cristãos para matar, ele considerou tudo isso lixo, desculpa a expressão, cocô, porque a Bíblia diz esterco, jogou na lata do lixo, porque ele falou: para mim agora, o viver é Cristo, e o morrer é Cristo, e o morrer é lucro. Gálatas 2:20 diz: agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo para a glória dele, ou seja, eu dependo dele. Foi por isso que quando você lê a Bíblia, vê aquela expressão dele: eu não estou só preparado para sofrer por Cristo, eu estou preparado para morrer por ele. Era um homem que dependia. Olha, o Espírito Santo me fala: nessa cidade você vai sofrer, mas não tem problema, se ele manda para lá, eu vou. Era um homem que decidiu depender de Deus. Antes da sua conversão, ele era independente, ele fazia o que achava melhor, ele estava projetando a sua vida para ser um bom fariseu. E talvez ele teria sucesso naquilo que ele tinha projetado para ser, mas estaria fora de propósito. E agora, quando Jesus aparece para ele, ele decidiu agora jogar todo o seu conhecimento, a sua independência, a sua forma de viver fora. Falou: agora eu vou viver de acordo com a vontade do meu Senhor Jesus. Ele considerou tudo aquilo como esterco, perca. E às vezes a gente está correndo atrás de tudo isso nesse mundo, não é verdade? De dinheiro, de estado, de conhecimento, de não sei o que, e está perdendo o melhor, e a presença de Deus na sua vida. Eu quero concluir dizendo que Jesus é o nosso maior exemplo. Se nenhum exemplo você quer pegar, fique com o último que eu vou te dar. Jesus era totalmente dependente do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu não falo nada do que o Pai não me fala. Eu não faço nada do que o Pai não me peça para fazer. Quem está entendendo? Pastor, mas Jesus era Deus, então ele não poderia fazer da forma dele. Quem disse para você que não? Assim como os anjos teve livre-arbítrio, Jesus também poderia. Tanto é que no momento mais difícil da vida de Jesus, em Lucas capítulo, anotei aqui, Lucas 22, 39 a 46, no momento mais difícil, mais sofrido de Jesus, o Getsemane, ele estava suando gotas de sangue. Ele diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, esse sofrimento. Ele está falando: a minha vontade, Pai, é que eu não enfrente isso. Mas imediatamente ele diz: não seja como eu quero, não seja a minha, mas seja a sua vontade. Graças a Deus, porque ele foi até o fim. Ele nos amou até o fim, cumprindo a vontade do Pai. E hoje nós temos a salvação através do sacrifício de Jesus, porque ele era totalmente dependente do Pai. Ele não dava ouvido para vós, irmãos. Mesmo o diabo usando a palavra de Deus, Jesus não dava ouvido para vozes estranhas. Sabe, está na hora da gente começar a voltar a nossa vida, a se colocar no lugar de sujeição, porque esse é o papel da igreja. Sujeição ao cabeça, que é Cristo. Nós somos membros, e a tua vida vai ser transformada. Eu não tenho dúvida do que eu estou te falando. Eu não estou pregando aqui só pela palavra, mas também por minha experiência. Mas eu te dei vários textos bíblicos para você poder mergulhar neles aqui. Mas se você tiver que escolher algumas dessas histórias, nem fique com Joás, fique com Jesus. Leia João 5, 19 a 43. Jesus fala exatamente, ele fala bem rasgado, fala: olha, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Estou aqui para agradar o meu Pai. Eu estou em sujeição a Ele. E aí, Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6, 7 e 8, se eu não me engano, Paulo diz que haja em você, que haja em nós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E subsistindo na forma de Deus, ele não se orgulhou em continuar sendo Deus e agindo da sua forma. Antes, a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo. Foi reconhecido como figura humana, ele se humilhou, desceu da sua glória e tomou nesse corpo como o nosso corpo humano. E ele foi até a morte, morte de cruz. Ele obedeceu o Pai até o fim. E por isso, eu gosto dessa expressão. Se eu não me engano, versículo 7 ou 8 de Filipenses capítulo 2. Por isso, Deus Pai
o exaltou e deu o nome que é acima de todo o nome. E diante dele, todo joelho vai se dobrar e toda língua confessará que Ele é Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o único Salvador, porque Ele se humilhou, porque Ele sujeitou, Ele tem um nome acima de todo nome. Se você quer ser abençoado, sujeite a sua vida, dependa de Deus, e Ele vai estabelecer a vontade na sua vida. Se você recebe essa palavra, fica de pé, coloque a mão no seu coração.